Sou José Altino, médico oncologista do Centro de Oncologia de Rio Preto, CORP. Hoje daremos início à nossa segunda live e temos o privilégio de ter a doutora Vanessa Cristina Lorenzal Prevelato, psicóloga do Centro de Oncologia de Rio Preto, graduada em Psicologia pela Fundação Educacional de Fernandópolis, especialista em Psicologia da Saúde pelo Programa de Aprimoramento da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, especialista em Psicoterapia Cognitivo-Comportamental pela Faculdade de Medicina da FAMERP, São José do Rio Preto, mestre em Psicologia e Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Bem-vinda, Vanessa. E compartilhando a nossa live hoje na nossa mesa redonda aqui, o Dr. Victor Hugo Ferreira Silva, médico pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, psiquiatra pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, especialização em psicoterapia pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, pós-graduação lato sensu em teoria psicanalítica pelo Núcleo de Pesquisas Psicanalíticas, formação em psicanálise em curso pelo Grupo de Transmissão e Estudos em Psicanálise, vinculado ao Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES Sapien. Bem-vindo, Vitor. Obrigado. Temos a certeza que será um momento extremamente agradável, proveitoso para todos, pois o currículo da doutora Vanessa e do Dr. Vitor Hugo é inquestionável. Qualidade de primeira. E dando início à nossa segunda live novamente, hoje o nosso tema é sobre depressão e suicídio neste período de quarentena. Para iniciar, eu gostaria de comentar um relato de caso que ocorreu 10 de fevereiro de 2020, na Índia. O senhor Bola Krisma, de 50 anos, desenvolveu um quadro gripal viral nessa época. Esteve em consulta médica e foi descartado Covid-19. Porém, como é sabido, os exames não são 100% confiáveis. E ele foi orientado pelo médico que estava em atendimento, que deveria permanecer em isolamento familiar para não contaminar os seus entes queridos. Chegando em casa, foi para o quarto e ligou a televisão e seguiu acompanhando os noticiários. E o filho percebeu que o pai cada vez mais quieto, mais triste durante todo o dia. E após o jantar, todo mundo se recolheu, cada um para o seu quarto, né? E o seu Bala, principalmente em isolamento. Porém, às 3 horas da madrugada, o seu Bala fugiu de casa. E posteriormente foi encontrado pelos familiares e por vizinhos enforcado numa árvore, perto da sua residência. E esse foi o primeiro caso de suicídio no mundo em decorrência do Covid-19. E vários fatores estão relacionados com a depressão e suicídio, principalmente nesse momento tão preemente, tão ímpar, tão inusitado nas nossas vidas, que é o isolamento social, o aspecto econômico, o medo do desemprego. Ainda temos os profissionais de saúde com alto risco de contaminação e morte. E, por fim, a discriminação social pelo diagnóstico do Covid-19, que é existente e já foi relatado nos noticiários várias agressões a pessoas de risco em transportes públicos. A doutora Paula Beneveneto, psiquiatra
da Universidade Federal Fluminense, comenta um artigo publicado na revista Lancet Psychiatry, que foi de abril de 2020, na qual ela descreve um aumento do índice de suicídio, um comportamento presenciado nesse período da pandemia. Então, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Vanessa. Gostaria que você fizesse alguns comentários a respeito do isolamento, da solidão e do luto, que parece que são fatores extremamente relevantes como fator de risco para o suicídio e depressão. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite e participar desse bate-papo. Em relação à questão do isolamento, da solidão e do luto, né? Em decorrência da pandemia, dessa questão de cuidados, evitar o contato social, até mesmo com família, muitas vezes, né? Principalmente as pessoas mais idosas, a gente percebe que há um aumento no relato do sentimento de solidão nessas pessoas, né? E decorrente desse isolamento, e principalmente aquelas pessoas que estão vivenciando alguns casos familiares, né, com um grupo de risco, ou que chegaram a se contaminar e perderam entes queridos pelo Covid. Vários relatos de pessoas da dificuldade de lidar com o luto, que já é um momento difícil na vida de qualquer pessoa, ainda mais nesse momento de privação de contato social, né? Então, é uma dor que ele tem que aprender a trabalhar sozinho, né? E isso, se a pessoa já tem um perfil mais depressivo, já tem uma tendência ao humor deprimido, isso aumenta um risco desse vazio, né, acentuado, levar essa pessoa a pensar até no próprio fim da vida, né, até pelo sentimento de como eu vou viver agora sem essa pessoa querida. E também a gente tem acompanhado, até pelos noticiários, né, a privação até no momento de despedida, isso, né, não poder despedir daquele ente, fazer o ritual do velório, que é aquele momento, né, de dividir a dor com as pessoas envolvidas no núcleo familiar e social daquela pessoa. Então, toda essa privação tem acentuado esse sentimento de solidão, de dor, e podendo levar as pessoas a pensar no suicídio, principalmente aquelas que já têm essa tendência. Então, a gente tem que estar atento, né, a esse comportamento, enfim. Porque, na verdade, quando esse paciente está ou em regime de internação hospitalar, ou mesmo em casa, e que ele está confirmado com Covid, ou mesmo está em observação, porque às vezes os exames não são tão imediatos e tão seguros, é extremamente diferente de outras situações que a gente já vivenciou, em que quando tem alguém doente na nossa família, a gente recebe visita, recebe votos de amparo e de acolhimento, principalmente quando você chega em casa. E nessa situação em particular, pelo contrário, é extremamente proibido receber visita, tá? E até aquela outra questão, eu não vou lá, primeiro porque não pode, e segundo vai que eu acabe me contaminando também, né? O que você vê como uma estratégia para esse isolamento total? Porque a pessoa começa a ficar em contato com o eu dela sozinho, tá? Tendo que repensar esses medos da própria morte, do desemprego, e o que vai ser, principalmente se for o esteio da família, o que vai ser da sua família na sua ausência. Você consegue dar um contexto em relação a isso, ou você acha que é muito individual da vivência de cada família ou de cada pessoa?
A gente não pode descartar a questão da personalidade de cada pessoa, como cada um enfrenta o momento de dor e elabora as situações difíceis da vida, porque isso tudo também está envolvido a uma questão de crenças, de como a pessoa sempre enfrentou as situações difíceis, né? E agora, num contexto de luto, num distanciamento desse também, como reorganizar a vida, recebendo algum apoio, mas de forma indireta, através de mensagens, chamadas de vídeo, mas falta algo, né? Aquela questão do toque, do afeto, de pegar na mão, de estamos juntos, né? Então, a pessoa ela tem que se redescobrir. E aí também vai depender muito das estratégias cognitivas que essa pessoa usa para enfrentar esses momentos de dor. Certo. Né? Então, ela vai precisar se reinventar. Se for uma pessoa que depende ou dependia dessa pessoa que foi, desse ente querido que partiu, os amigos, os familiares, dar uma atenção especial, porque a sensação de desamparo pode ficar muito intensa, né? Então, observar se essa pessoa está entrando num quadro depressivo e como ajudá-la a criar estratégias de enfrentamento, mesmo à distância, para que ela não chegue a cometer algo mais sério, né? Como tirar a própria vida. Perfeito. Então, precisa de um respaldo, mesmo que à distância, das pessoas envolvidas. Você tem pacientes na tua prática que estão em quarentena e têm feito psicoterapia por Skype ou outra ferramenta? Sim. Quando começou, né, a pandemia, já existia essa prática permitida pelo Conselho Federal e Regional de Psicologia, mas todos nós tivemos que nos reinventar com essa questão, né, por conta desse distanciamento. E houve, coincidentemente, um aumento, né, na procura da terapia. Né? Eu tenho casos de pacientes assim, que mesmo com dificuldade financeira, muitas vezes a gente conversou, renegociou, porque falava, eu preciso, é um momento muito difícil financeiramente, mas emocionalmente também está muito pesado. Né? Os pacientes oncológicos também, a gente... ficou visível assim que aquele medo, aquela insegurança que já existe por conta do tratamento ficou mais intensa, porque agora eu me tornei um grupo de risco, já não bastava o risco do tratamento oncológico. Sim, sim. Agora, e se eu pego esse vírus, eu não vou aguentar. Então, o aumento de sintomas de ansiedade nesses pacientes, assim, acho que 95%, assim, lembrando aqui dos meus clientes, a maioria tem essa queixa do medo acentuado. Perfeito. Por conta do vírus. Perfeito. Obrigado. O Victor, com essa questão de isolamento e o fechamento de bares, restaurante e até mesmo as pessoas tendo que procurar como passar o tempo, né? Então as pessoas começaram a cuidar do jardim, a mudar os móveis de lugar, a ler um livro, tá? Mas existe uma questão muito importante já noticiado aí e francamente percebido, que é o aumento do consumo de bebida alcoólica. Do ponto de vista da depressão, do suicídio, como que você enxerga essa questão do aumento do consumo da bebida alcoólica? O que isso é pior, é melhor? Um ponto disso. Boa noite, obrigado pelo convite também. Né? Então vamos lá. Realmente houve um aumento do consumo de bebida alcoólica de forma geral desde o início da pandemia. E isso a gente tende a encarar como sendo um problema, né? Por quê? Porque nós sabemos que qualquer transtorno por uso de substâncias está associado com índices mais altos de doença mental, entre elas a depressão. Portanto, isso pode conduzir mais a uma possível tentativa de suicídio, porque, por exemplo, o indivíduo, quando está embriagado,
ele tende a ficar mais impulsivo. Portanto, mais impulsivo, isso vai remover determinadas barreiras que antes ele possuía. Então, não é incomum que grande parte dos suicídios consumados ou das tentativas de suicídio sejam feitas em estados de embriaguez. E não só isso, né? É o fato da pessoa, como foi citado, ter que estar sozinha consigo mesma, com os próprios pensamentos, com os seus próprios demônios, né? Com a próprios conteúdos que às vezes não foram ao longo da vida muito bem elaborados, justamente porque a pessoa está sempre assim ativa, trabalhando, estudando, se socializando, saindo de casa, fazendo coisas para não ouvir o próprio ruído interno, vamos dizer assim, não ouvir os próprios pensamentos. O fato dela agora ter que ficar em casa, não poder sair e, às vezes, no caso de uma solidão objetiva, se ela morar sozinha, ou no caso de morar com outras pessoas, ela pode experimentar uma solidão subjetiva no fato de ficar mais isolada dos familiares. Isso pode fazer com que o quê? Ela acabe buscando formas menos saudáveis de lidar com essa solidão. E aí entra o álcool, por exemplo. Quando você estava falando, eu comecei a pensar em relação aos pacientes que fazem já tratamento ou por depressão ou por ansiedade e que estão usando medicamentos, tá, psicotrópicos. Na tua prática, como que eles têm deixado esse tratamento em detrimento desse aumento do consumo da bebida alcoólica, ou eles têm feito concomitância do medicamento e a bebida alcoólica em paralelo? Acho que depende bastante do perfil de cada paciente, porque alguns, vamos dizer assim, se aproveitam para unir o útil ao agradável. Sim. Aproveitam essa situação da pandemia e não vão em consulta ou não buscam reagendar a consulta. Ao contrário do Conselho Federal de Psicologia, a medicina não permitia até a pandemia esses Sim. atendimentos online, mas com a pandemia ela legalizou a telemedicina, então hoje, como médico, a gente também pode fazer. Só que ainda assim tem pacientes que não vão, não querem e acabam às vezes perdendo a adesão ao tratamento. E aí a questão do uso de álcool pode sobrevir. Mas às vezes, a questão é que se o paciente tem um bom vínculo com o médico, uma boa adesão ao tratamento, a tendência é que ele se mantenha em uso do medicamento, se mantenha em tratamento. Eventualmente pode ser que ele aumente um pouco a ingestão de bebidas alcoólicas por conta da situação. Por isso que é importante que ele mantenha-se em contato com os profissionais que cuidam da saúde mental, sendo psiquiatra e psicólogo. Tá. E a incidência de surto psicótico, tá? Pós-embriaguez, ou durante... Porque eu vou prestando muita atenção na fala, né? E você comentou que a pessoa se torna mais corajosa quando está embriagada, mais dona do seu próprio nariz. Ok, mas eu sei que tem um embotamento sensorial, né? E provavelmente um risco maior de surto psicótico por conta de uma predisposição pessoal, tá? E pela irregularidade do uso de medicamento, tá? E talvez uma inativação do medicamento pela bebida alcoólica. Tem sido frequente esses surtos psicóticos na emergência psiquiátrica ou não? Então, é aí que tá, porque assim, eu não estou trabalhando em emergência psiquiátrica no momento. Então eu não vou saber falar se houve um aumento. A questão é que o surto psicótico induzido por álcool, ele não é uma coisa tão comum. Por exemplo, a gente sabe que em termos de droga, a maconha tem muito mais potencial psicótico-gênico, vamos dizer assim, de induzir surtos psicóticos que podem se cronificar em um transtorno esquizofreniforme ou mesmo uma esquizofrenia, do que o álcool. Ainda que existam surtos psicóticos induzidos pelo álcool,
como o senhor falou, é uma coisa que depende da predisposição individual. E supondo que o paciente já seja portador de algum transtorno psicótico e esteja em tratamento, já não é recomendado que ele beba nada. Mas pode acontecer do álcool por indução enzimática aumentar a metabolização dos medicamentos e, portanto, diminuir o efeito de alguns medicamentos antipsicóticos e aí, portanto, fazer o paciente ter uma recaída. Mas, como eu falei, se é um paciente que já tem um transtorno psicótico diagnosticado e em tratamento, de forma alguma é recomendado que ele esteja bebendo ou mesmo tendo disponível álcool para ele ingerir. Okay, obrigado. Ô Vanessa, bom, não tem como não falar de fake news, né? Porque a gente recebe pelo WhatsApp, ou mesmo até na própria mídia televisiva, né? Tem alguns que tem um apelo, né? Um apelo, olha, o número de mortes vem aumentando, tem sido sistemático o enterro em valas coletivas, né? E tem outras emissoras que conseguem passar um pouco mais de tranquilidade, que foi o que aconteceu lá com o nosso amigo, o Bala Krishna, na Índia, que foi para ficar em quarentena, ligar a televisão e assistir a mídia midiática, né? Com esse apelo, tá? Que ao invés de colocar para cima o emocional, coloca para baixo, né? Torna a pessoa mais depressiva. O que você tem recomendado para os seus pacientes, ou mesmo de uma maneira geral, ou o que você julga como ficar informado, mas não ficar influenciado? Boa pergunta. Se você responder e todo mundo sair, você ganhou na loteria. É um problema sério essa questão, porque a mídia ela é uma baita ferramenta, né? Que ela pode tanto nos favorecer com informações ricas e da mesma forma que ela pode piorar toda uma situação que já está pesada, que já está difícil, né? Para as pessoas aceitarem e elaborarem estratégias de enfrentamento para superar toda essa crise, né? E então, assim, eu tenho orientado os pacientes que se queixam, às vezes, né? Nossa, olha os números, os dados, aquelas imagens das valas e tal. Então, primeiro, quer se manter informado? Procure uma fonte fidedigna, que tenha informações reais, que você possa acreditar naquilo que está sendo dito, né? E também, assim, filtra um pouco dessas informações conforme você sente, conforme você recebe, né? Porque a gente percebe um aumento até no nível de ansiedade ou nos quadros depressivos, né? O humor deprimido, por ver o sofrimento do outro, por ver aquelas famílias na televisão chorando porque perdeu muito entes queridos e tudo mais. E a pessoa já não dá conta de lidar com suas próprias questões internas. E aí não consegue muitas vezes separar o eu com o que é do outro. E aí há esse aumento e essa intensidade da dor. Então, eu sempre procuro orientá-los a filtrar essas informações, a conversar com pessoas que estão no meio, que entendam do que está sendo falado, né? Que a gente vê muitos especialistas por aí, né? E aí, então, tem que tomar muito cuidado com isso. Todo mundo quer saber um pouquinho, então, vamos ver com quem a gente está conversando. Isso é bem interessante que você falou, que é a questão do que o paciente dá conta de ouvir, né? Eu, como trabalho com oncologia, e aí o paciente tá, doutor, eu vou morrer, a doença vai piorar, né? Tá? O que ele dá conta de ouvir, né? E aí, muitas das vezes, a estratégia é responder o que ele pergunta, né? Porque se ele não perguntar, você não vai colocar uma bomba relógio no colo dele, porque ele não dá conta.
Tá? É igual você falar assim, olha, você tem uma doença que tem uma perspectiva de vida muito curta e que daí você trate de preparar toda a transição, né? E isso, às vezes, ele não dá conta, ele não quer ouvir e não é possível. Só que a televisão, ela não tem esse filtro. Ela passa tudo da maneira crua e nua. Independente se a pessoa tem 15 anos, 30 anos, 70 anos, ou se ela tem uma estratégia para elaborar essa informação, não é isso? Sim, é bem isso, doutor. E a gente percebe assim que não tem um meio termo muitas vezes, né? A pessoa não consegue entender que o que a TV está passando, ela acaba trazendo de uma forma tão intensa para o próprio mundo que ela não consegue entender essa coisa que a mídia quer frear, muitas vezes, alguns comportamentos que são importantes, mas o como cada um lida com essa questão, que é o problema sério, né? Que pode deixar a pessoa extremamente perdida com essa inundação de informação, né? E aí é bem o que o senhor falou, a pessoa ela tem um limite até onde ela dá conta, por conta da sua própria vida, das suas próprias crenças, dos seus enfrentamentos. E aí, se eu estou vendo aquele monte de notícia ruim, aquele monte de gente morrendo, e sem contar que a nossa cultura não está preparada para isso, né? Nós não somos educados para vivenciar a morte, né? Uhum. Como que a gente vai elaborar estratégias? Então, quando a gente vê milhões de pessoas morrendo ao nosso redor, se a gente não conseguir filtrar isso, né? O perfil dessas pessoas, os grupos de risco, como que isso está acontecendo, como que a informação está chegando, qual o risco que eu corro, como que eu vou me prevenir em relação... Entender a mensagem que eles estão querendo passar, a pessoa pode pegar aquele contexto como uma verdade absoluta, trazer para o mundo dela. E achar que ele é o próximo. Sim, Okay. exatamente. Se afundar. Se afundar. Victor, em relação ao comportamento suicida e o transtorno mental, que você até citou também na sua última fala, né? Esse paciente que já tem, ou que você já fazia acompanhamento, que tem já diagnosticado um transtorno, tá? Seja esquizofrenia, seja ou algum outro que não é muito a minha área, então não vou saber descrever todos, né? E o comportamento suicida, aquele, porque assim, é fato, eu tenho alguns pacientes que falam assim, ai meu Deus, eu acabei me cortando. Ah, mas você cortou com o quê? Com um garfo, né? Ok, tá? Para passar a dor do teu diagnóstico. Mas eu acho que na tua área isso é muito mais frequente, tá? Vocês têm alguma estratégia de chamada, de convocação ou de vínculo com os familiares responsáveis por esses que são já diagnosticados como comportamento suicida e transtorno mental na tua prática diária? Como que vocês têm feito isso? Assim, quando o senhor diz vocês, seriam tipo psiquiatras em geral, no caso, né? Porque isso vai variar bastante de cada profissional e também se o profissional está inserido dentro de uma instituição que seja maior que ele, vamos dizer assim. A questão vamos por partes. Mas você pode delimitar assim, qual o modelo... porque, na verdade, como nós, profissionais liberais, a gente tem dupla militância, por assim falar, né? Muitos de nós trabalham em órgãos públicos sim. E privados, no consultório particular. Você tem um modelo gerencial disso? Sim, porque as pessoas, no caso, que já têm um transtorno mental diagnosticado, elas são consideradas um extrato superior no risco comparado com a população em geral. Então, na população em geral, é as pessoas com transtorno mental. Então, o recomendado é que se realize uma busca ativa dessas pessoas
tanto porque elas já são pacientes, então fica até mais fácil, você já tem o contato. E, vamos dizer assim, caso ela já não esteja com um retorno agendado próximo, você já não esteja vendo esse paciente e mantendo ele sobre uma monitoração mais adequada, você tem, é recomendado que se faça a busca ativa para você reagendar uma consulta, ver como que está a adesão ao tratamento, como ele tem se sentido, se ele ainda está fazendo terapia, seja online ou não, para ver como que isso está se mantendo, para ver se ele está tendo uma piora, se ele está mantendo ou se ele está até melhorando do quadro dele de forma geral. Por quê? A gente sabe que os dois principais fatores de risco para suicídio são a tentativa de suicídio anterior e um transtorno mental não tratado, então, ou inadequadamente tratado. Então, se ele é portador de um transtorno mental e não está tratando direito, nesse momento ímpar que a gente vive como uma comunidade mundial, eu diria, ele vai estar, sim, sob maior risco. E ainda aproveitando o gancho do comportamento suicida, a grande maioria dos estudos que eu pude ver, eles citam um aumento do número de suicídios durante, mas principalmente depois da pandemia. Então, a gente pode esperar uma onda maior de suicídios há meses após, assim, ou até anos. Existe, por exemplo, uma taxa de 95% da população chinesa que teve Covid e sobreviveu experimentando sintomas de estresse pós-traumático grave. Então, eu acho que por mais que a situação de saúde mental esteja complicada no momento, eu acho que vai ficar pior no pós-pandemia. É interessante porque o Dr. Neuri Botega, numa live que ele fez aí, ele comentou um estudo que eu não achei, dizendo sobre diminuição das taxas de suicídio durante a pandemia, pelo sentimento de coletividade, de humanidade enfrentando um mal maior, e que aí teria um aumento no pós-pandemia. Mas os outros estudos que eu li, e que eu acho que são também muito coerentes, que fazem até menção ao Emile Durkheim, o sociólogo que escreveu O Suicídio, como a gente está num momento em que a sociedade está esfacelada, está cada um na sua casa, está todo mundo isolado, a sensação de uma sociedade em colcha de retalhos, desunida, desagregada, é muito grande. E isso, segundo Durkheim, era um dos fatores que poderia conduzir a um tipo de suicídio dentre os vários que ele elenca. Então, é interessante pensar dessa forma também. Você, na tua fala, novamente, coloca que a gente já vem de uma sociedade, talvez com desvio social, tá? Uma sociedade que cobra muito uma persona, uma pessoa bem-sucedida, feliz, uma pessoa que tem conquistas, né? E que de repente ela se vê, já vem desse cheio de compromissos, cheio de obrigações e pouco afeto nisso tudo, e de repente vem essa bomba, né? Que é o medo da iminente de uma possível morte, porque é uma loteria o fato, você pode ter uma Covid e ser totalmente assintomático e passar quase que despercebido, ou pode cair numa UTI e ficar em ciência respiratória. Mas a minha pergunta em relação a isso, você acha que a gente já tinha uma estrutura social e emocional doente? Com certeza, porque a gente vive na ditadura do ótimo, vamos dizer assim. Então, todo mundo tem que ser bonito, bem-sucedido, magro, esbelto, estar sempre viajando. Eu tenho pacientes que às vezes a queixa é essa. Recentemente eu atendi uma médica de meia idade que a queixa dela vinha por se comparar
colegas que ela via nas redes sociais, e o pessoal estava sempre viajando e não sei o que, e ela sentia que não tinha sentido a vida, que ela só trabalhava para pagar a conta. Aí eu falei para ela, acho que a senhora sofre de capitalismo, porque é basicamente isso, ainda mais com a popularização de redes sociais, que aumenta a exposição, aumenta as fotos, e aí o que você vê lá não é a realidade, mas as pessoas tomam isso como real, comparam a si mesmas e acham que elas têm que estar assim. Aí a pandemia veio e interrompeu isso aí, ou pelo menos diminuiu. Só que as pessoas não deixaram de se cobrar. Aí elas passaram a se cobrar no sentido de estar tendo que produzir mesmo, porque assim, agora ela está em casa, não está trabalhando igual antes, não está fazendo as coisas que fazia, então ela tinha que estar produzindo, seja lá o que for, mas com uma produção intelectual maior, porque ela está com mais tempo em mãos. Então, assim, de todo jeito, a pessoa arranja um jeito de se martirizar. Ok. Entende? Perfeito, obrigado. Vanessa, tem um trabalho da doutora Roselene, né, que faz a prevenção do suicídio, né? Existe até um roteiro para isso. Você pode comentar esse roteiro conosco? Sim. Ela enfatiza bastante, assim, para ficar atento, né, a essa questão de como você está enfrentando essa crise de saúde que a gente está vivenciando, até por conta das privações, de tudo que o Dr. Victor colocou, e buscar estratégias, né? Então, vamos pensar uma pessoa que não tem um quadro depressivo significativo ou que nunca tratou algo desse tipo. Então, procurar manter um acompanhamento psicoterápico, né, online. A maioria dos profissionais estão trabalhando desta forma. Procurar aqueles pacientes que já faziam uso de algum medicamento, né, para algum quadro de humor, continuar fazendo uso corretamente. A gente percebe que algumas pessoas ainda têm algumas crenças de querer fazer o desmame por conta própria. Isso é muito arriscado, né, Dr. Victor? Então, estou sempre orientando esses pacientes a procurar o médico de referência, do acompanhamento, antes de tirar qualquer medicação. Não dobrar dose, não diminuir dose por conta própria, sempre buscar essa orientação médica. Procurar praticar atividade física na medida do possível, né? A gente sabe que não pode sair de casa, ter muitos lugares, mas a gente sabe que tem diversos tipos de aulas online acontecendo, desde personal até yoga, relaxamento, práticas de meditação. Então, tem várias fontes boas na internet para auxiliar, lidar com essa questão emocional. Cuidar da alimentação, né? Porque a alimentação tem um impacto também no funcionamento do organismo como um todo e, consequentemente, na questão emocional também. Então, procurar comer coisas saudáveis, descascar mais, desembrulhar menos, né? As pessoas têm uma forte tendência aí pelo mais fácil, pelo mais cômodo, e isso nem sempre é o saudável. Se hidratar bastante, beber bastante líquido, preservar a qualidade do sono, né? Procurar fazer coisas que queriam fazer, mas assim, o tempo era sempre um problema. Agora que tem um tempo, então vamos arrumar lá o armário, vamos ler aquele livro que estava guardado, assistir aquela série que eu tanto queria, aprender a cozinhar aquela comida que eu sempre quis e nunca me desafiei. Então, tem várias estratégias para enfrentar esse momento. Nesse roteiro da doutora Roselene, me chamou a atenção que uma delas, das indicações, é evitar ou diminuir a ingesta de bebida alcoólica, né? Sim, também. E que não é o que está acontecendo. E a outra é ter uma rotina, porque as pessoas, assim, por estar em casa, ficam de pijama o dia inteiro, esquece que tem que tomar café e que tem que escovar os dentes, almoçar e ter uma rotina, o que era para fazer de manhã, né? Senão acaba tornando disfuncional a vida pessoal, né? A pessoa vai almoçar às 4 horas da tarde, vai jantar às 2 da manhã. Semana inteira virou um domingo, né? Semana inteira virou um domingo, exatamente. E aí ele fala assim, nossa, mas o dia passou que eu nem vi.
Não, mas você não aproveitou o teu dia, né? Nem para você, nem para ninguém, né? Tá? Então, achei bem interessante essa questão de, apesar de não sair para bater ponto, né? Pegar o ônibus, pegar o carro, pegar o trânsito, tá? Mas aproveitar e manter a rotina, né? Manter uma rotina que, como se fosse trabalhar, né? Sim, mesmo porque tem muitas pessoas trabalhando home office. Então, essa rotina ela é super importante. Manter lá o despertador no horário de semana, final de semana, cada um use da forma que convém. Mas durante a semana, manter essa rotina do horário de sempre, de tomar o café da manhã, de tirar o pijama, de colocar a roupa, se preparar para trabalhar, né? Ter um horário, um cronograma, da mesma forma como se ele estivesse na empresa, eu vou trabalhar de tal hora, tal horário é meu horário de almoço, e assim vai. Então, também manter essa organização, o horário do exercício, o horário... e se me sobrar um tempo ainda, né, com as obrigações, aí eu vou fazer aquelas outras coisas que eu queria. O que eu costumo falar bastante para os meus pacientes, na verdade, eu comecei a falar bastante desde esse período da pandemia, que é procura estabelecer uma rotina estruturada de atividades. Sim, sim. Porque senão você se perde, assim, tipo, o ser humano, querendo ou não, precisa de uma rotina. Sim. Esse papo de, eu não gosto de rotina, eu gosto de cada coisa nova, não é bem assim. E isso é para outras coisas, mas... É bom nas férias, né? Agora para segunda a sexta, você tem que ter uma rotina, um hábito de coisas que você faz sempre. Então, se você não está trabalhando em home office nem nada, faz alguma rotina, nem que seja, tipo, você vai acordar cedo e vai caminhar, ou vai regar as plantas do jardim, alguma coisa que você vai se manter... ativo, de fato. Isso é legal. Mas é interessante, quando vocês falam, me remete a uma... imagina só, em São Paulo, em que se perde, capital, né? Se perde um bom tempo no trânsito, né? Que a pessoa tem que sair de casa às 6 da manhã para entrar às 8 ou às vezes 5 da manhã. Então ela não precisa mais sair de casa, mas ela tem que conectar na rede, tá, a partir das 8. Tá? Então ela já ganhou um baita de um tempo, de 2 a 3 horas em cada viagem, então ela vai economizar 4 horas por dia, né? E então, assim, vai sobrar tempo, né? Vai sobrar tempo para se organizar melhor em relação a isso. Sim, e essa orientação que o Dr. Vitor está falando em relação agora à pandemia, eu também tenho feito muito isso com os meus clientes, porque aqueles que não têm essa rotina mais específica, exato, também procurar colocar atividade física, o autocuidado, né? Trabalhe seu autocuidado, não se esqueça nessa pandemia. Senão é o que o senhor disse. Passa o dia, a pessoa não viu o dia passar, não fez nada produtivo, o sentimento de inutilidade aumenta e, consequentemente, o humor vai se deprimindo e vai. E aí o senso de inutilidade aumenta, aí a pessoa fica com mais preguiça de fazer alguma coisa. E aí aumenta, é um ciclo vicioso. Sim. Aí como ela fica com mais preguiça, fica mais se sentindo inútil ainda. Sim. E assim vai. É um ciclo vicioso. O Vitor, você pode comentar comigo? Até fiquei surpreso quando eu comecei a ver essa fonte sobre o Setembro Amarelo. Tá? Eu queria que você comentasse, inclusive, os números que me chamou a atenção quando eu comecei a me preparar para esse nosso bate-papo. Assim, o Setembro Amarelo, comparado a outras campanhas nacionais de conscientização, tipo Outubro Rosa, é relativamente recente, mas que é uma campanha sobre a conscientização contra o suicídio, né? Inclusive para diminuir o estigma e combater mitos que são muito comuns e oferecer auxílio no sentido de prevenção. Então, assim, é importante, especialmente agora, eu não sei como a Associação Brasileira de Psiquiatria vai lidar com esse evento mensal esse ano, mas tendo em vista a situação do Covid, o Setembro Amarelo ele ganha muito mais importância, porque ele vai ser, assim, a magnitude dele vai poder ser muito maior, ele vai poder ter um alcance muito maior em termos de prevenção. Porque assim, a gente tem a prevenção que é universal, que se aplica a todos os indivíduos, mesmo os que não estão em risco. Aí tem aquela prevenção que é um pouco mais específica
para aqueles sujeitos que já têm um transtorno mental, e tem a prevenção que é muito focada naquele sujeito que, por exemplo, ficou em uma UTI por conta do Covid, ou que já teve uma tentativa de suicídio, esse tipo de coisa. E, assim, é lógico que em muitos locais do país as políticas de prevenção ainda estão engatinhando. Mas, por exemplo, em algumas cidades, eu acho que no Recife, eles puseram, por exemplo, alambrados nas pontes, para a pessoa não poder pular. Então, assim, isso é um exemplo de prevenção universal, né? Que daí você corta o acesso àquele meio, que é um meio consideravelmente letal. Outra coisa bastante importante são as linhas de acesso de prevenção ao suicídio. No caso aqui, eu acho que é o CVV. Exatamente. A magnitude, o impacto da disponibilidade desse meio é bastante grande, não só no Brasil, mas em outros países que também possuem algo semelhante. Então, eu acho que é um recurso que tem que ser mais divulgado, porque a população muitas vezes não tem nem conhecimento disso. Então, é importante que a gente, como profissional, informe os pacientes, de uma forma geral, sobre a existência, né, e a possibilidade de se usar a linha do CVV. E eu acho que é isso, tipo, em números exatos, eu não sei exatamente o que comentar para o senhor, porque eu não vi nada a respeito, né? O que me chamou a atenção é que a OMS descreve que anualmente são aproximadamente 800 mil óbitos por suicídio, tá? E no Brasil, em 2016, foram aproximadamente 11.400 casos, tá? 60% de enforcamento e 18% de intoxicação exógena. E me chamou bastante atenção a questão da faixa etária. A faixa etária mais prevalente do suicídio, no caso, é de 15 a 29 anos, né? Sendo até a quarta causa de morte nessa faixa etária. Assim, na verdade, é uma distribuição bimodal, né? Jovens, adultos jovens e idosos também. Sim. É uma população bastante acometida. Tá. Com uma prevalência aí no sexo masculino de 9,2 versus 2,4. Tá? E ainda com um predomínio dos países de alta e média renda, que exatamente quando a gente não tem o desafio de buscar uma melhor vida, seja social, financeira, no sentido positivo, não aquela cobrança que você comentou de ver o outro na mídia social e eu querer ser igual, mas não fazer nada para isso. Mas quando eu já tenho tudo, não estou buscando mais nada, então eu fico sem um sonho. Então aí o fato de não ter uma motivação faz com que o indivíduo comece a enxergar: já conquistei tudo, não faz mais sentido na vida. Assim, isso acontece também tem outros estudos que questionam até o número de horas de sol disponível em alguns países, por exemplo, Finlândia, e que aí eles usam fototerapia como tratamento para depressão sazonal, que é bastante comum lá. Só que as taxas de suicídio também não são baixas na população de baixa renda. E o que é... Mas provavelmente é por outro motivo. Sim, por outro motivo. Você consegue escanear isso? Então, eu acredito que... Sim, provavelmente o maior fator é pelo menor acesso da população de baixa renda a tratamentos de transtornos mentais. E, por consequência, como a gente sabe, o transtorno mental não tratado é um grande risco para o suicídio. E o que eu estava lendo é que, assim, desde o Covid, a previsão do número de suicídios em vários países, tipo, por exemplo, Estados Unidos, China, Europa, lá, Alemanha, Itália, ela foi muito maior. Então, eles tinham previsto uma taxa, aí veio uma taxa muito mais alta. E então acaba que
é uma coisa muito imprevisível. A gente ainda não sabe o quanto vai ser a magnitude. Especialmente porque o que se espera é que o pico de suicídios venha no pós-pandemia. Então a gente ainda está progredindo, vamos dizer assim, na questão do suicídio. Mas era a minha próxima deixa para você em relação a isso. Setembro está aí, provavelmente é logo após a pandemia, se Deus quiser, né? O que a sociedade de psiquiatria, ela está... Porque assim, a sociedade de mastologia, de oncologia, apoia sistematicamente o Outubro Rosa, Novembro Azul, Março e assim vai. Né? A gente acaba fazendo campanhas, tá? Como profissional de saúde, porque a gente sabe que a prevenção é o melhor remédio. Tá? Eu posso descobrir inúmeras drogas, eu tenho vários estudos aí, fase 3, bem desenhados, mas que acabam malogrando, acabam não dando em nada, com um custo financeiro muito alto, tá? E um benefício questionável, pelo menos na minha área, né? Então acaba tendo um custo-efetividade baixo, né? Ou alto, melhor dizendo, desculpa. Onde o custo é muito alto e a efetividade é muito baixa. A sociedade de psiquiatria, ela está se preparando para um movimento nacional de prevenção do suicídio ou de depressão aí? Igual, assim, na verdade, a Associação Brasileira de Psiquiatria, todo ano ela faz um movimento nacional, já tem bastante tempo, ela, com a distribuição de cartilhas, inclusive, promoção de diversos eventos, como palestras, essas coisas do gênero. Mas, igual eu falei antes, eu não sei ainda se eles têm planejado algo diferente para esse ano, em virtude do Covid. Porque eles não se manifestaram, sabe? E não é como assim, se eles mandassem uma cartinha para cada psiquiatra filiado e falassem, esse ano a gente vai fazer isso, isso e isso. Não, a gente acompanha conforme eles vão publicando as coisas. Tá. Mas até agora eu não vi nenhuma manifestação deles, nem presidente, nem nada. Eu queria fazer dois apartes em relação a isso. Um, que o índice de burnout nos profissionais de saúde está extremamente alto. Tá? Tem profissional de saúde indo para o suicídio ou para depressão, o uso abusivo de drogas, lícitas ou não lícitas. Tá? Mas eu vou falar um pouco do que eu vivi, tá? Mesmo sendo de uma instituição privada ou mesmo de uma instituição pública, tá? A gente cria esse movimento. Tá? Depois que você cria esse movimento, os outros copiam. Então, assim, eu acho que vale a dica, eu acho que é uma sugestão interessante. Crie o Setembro Amarelo, cria esse movimento, mesmo que ele comece pequeno em Rio Preto, tá? Mas ele vai pulverizar. Eu vou falar de causa própria, né? Na verdade, tá? Eu participo isso, eu sou extremamente favorável a esse tipo de movimento, porque eu acho que na minha área a prevenção é fundamental. Então eu participo do Março, tá? Que é o de intestino, Outubro Rosa, Novembro Azul, vou para a praça, distribuo, tá? Faço, movimento social para levantar essa bandeira, porque se a gente esperar do poder público que faça isso tudo para a gente, provavelmente não farão, né? Mas eu acho que é um bom começo, sair da cadeira, né? Sair da cadeira. Obrigado. Bom, Vanessa, eu queria que tem algumas frases de alerta para a questão do suicídio, né? E até porque o suicídio, ele muitas das vezes é tratado como um caso policial. E na verdade é um caso de saúde. Até mesmo a mídia coloca
o suicídio como o ato e o sangue, né? O fato, tá? Mas não coloca, tá? O que pode ser feito para evitar o suicídio. A gente está na reta final do tempo, eu queria que você comentasse as frases de alerta para o provável suicida. Tá. Então tem muito estigma, né, de que o suicida não sinaliza, né? E na grande maioria das vezes há sinalizações, né, do tipo, estou cansado dessa vida, não tem mais sentido, não sei mais o que fazer, eu desisti, e entre outras, né, que a gente acaba desconsiderando, mas a gente tem que ficar atento, né? Outra coisa também que muitas vezes a gente vê uma desconsideração é crianças, adolescentes que sinalizam também aquela tendência de automutilação. Depressão em criança não existe. Existe sim, né? Então fiquem atentos. E a gente precisa, assim, desse movimento que o senhor estava conversando com o Dr. Vitor, de movimentos de alerta, de sinalização, de trazer isso para a sociedade, para quebrar o estigma de que depressão é coisa de gente que não tem o que fazer, ou é frescura, ou coisa desse tipo, né? A gente ainda ouve muito isso. Então, ficar atento a esses sinais. Perfeito. A gente está na reta final, só queria reforçar, se vocês tiverem alguém em casa que fale: prefiro estar morto, não posso fazer mais nada, não aguento mais, eu sou um perdedor e só os outros são felizes, tá? Essas falas podem ser uma fala de que a pessoa não está, obviamente, bem e pode estar tentando um suicídio. Gostaria de agradecer imensamente, Victor, pela tua presença. Tá, foi extremamente valoroso todo esse tempo contigo. Vanessa também, que já é de casa. Tá, foi novamente prazeroso e muito bom trocar essa experiência com vocês. E gostaria de agradecer a todos os ouvintes. E logo em breve teremos a nossa terceira live do Centro de Oncologia de Rio Preto. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada.